E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Nóbrega e hoje tô aqui pra falar tudo o que você precisa saber sobre a nova série da Marvel, Cavaleiro da Lua. Falta menos de um mês para a estreia de Cavaleiro da Lua e por isso eu decidi juntar aqui todas as informações principais sobre a produção estrelada por Oscar Isaac para você estar preparadíssimo quando ela chegar no Disney Plus no dia 30 de março. Então eu vou falar aqui sobre a história, o elenco, os quadrinhos e como eles podem ter inspirado ou serem diferentes da produção, enfim, todas as informações que a gente já sabe, vou contar aqui. E aí, se você gosta já disso, se você gosta de séries da Marvel, se você gosta de se sentir preparado para grandes estreias, não esquece de já deixar o seu like no vídeo, porque eu sempre faço coisas assim, o YouTube entende que é um conteúdo legal e manda para mais pessoas. E também se inscrever no canal, porque tem muitos conteúdos aqui justamente sobre isso, tudo sobre vários filmes, séries, produções grandes. Também tem muito conteúdo de música, enfim, você com certeza vai achar algo que você gosta. Então ia ser muito legal se você se inscrevesse aqui no canal também, mas vamos começar agora o vídeo. Bom, vamos começar agora falando da história, né? Principalmente da história da série. De acordo com a sinopse oficial, Cavaleiro da Lua vai acompanhar o Steven Grant, que é um funcionário gentil e muito educado de uma loja de souvenirs que trabalha no Museu de Londres, só que ele começa a ser atormentado por apagões e memórias de outra vida. Ele então descobre que tem transtorno dissociativo de identidade e divide o corpo com outra personalidade, que é o mercenário Mark Spector. E aí, de acordo com a sinopse, quando eles percebem isso, já tem vários inimigos correndo atrás do corpo, e aí eles precisam fugir disso enquanto lidam com essas complexas identidades se misturando ali dentro e com as visões que atormentam o Steven, que também é o Mark. E é interessante a sinopse da série, tanto os trailers, né, as prévias que a gente já viu, começar falando do Steven, porque nos quadrinhos a personalidade número 1 do personagem é o Mark Spector. Ele quem é o grande primeiro ali de todos e as outras personalidades que surgem depois. E vai ser interessante a gente começar a acompanhar pelo Steven, que na verdade também é outra grande diferença dos quadrinhos, porque nos quadrinhos o Steven não é um humilde, educado funcionário britânico de um museu. Na verdade, ele é um milionário que mora numa mansão e é muito diferente. E outra caracterização bem marcante do Steven na série agora são as olheiras dele, né? Pelo trailer a gente vê que ele não confia no próprio sono, fica monitorando as horas dormidas com o aplicativo, de noite fica muito atormentado, e aí de dia ele sempre tá cansado, né? E inclusive ele tem um momento que ele se prende à própria cama com correntes assim, então dá pra ver que é uma coisa que perturba ele, né? E ele inclusive menciona que ele às vezes não consegue distinguir os sonhos da realidade. Isso é um fato muito legal porque como espectadores a gente também talvez tenha essa confusão uma vez ou outra, o que é sonho e o que é real nessa história. Mas enfim, comentando aqui agora sobre o enredo de fato, o que eu acho que vai acontecer é a gente vai começar acompanhando a vida do Steven e aí ele começa a ser perturbado, entende que há um Mark Spector ali dentro dele e a partir daí ele vai tentar descobrir o que aconteceu e pra onde ele vai e o que ele vai fazer da vida dele, como ele vai lidar com todas essas personalidades. E é aí que a gente entra de fato no mundo de Cavaleiro da Lua e vai entender toda a origem, que aí eu acho que vai ser muito semelhante aos quadrinhos. Nas HQs, o Mark Spector é um mercenário que tem um passado militar e durante um dos seus trabalhos ele acaba sofrendo um acidente e é abandonado pelos seus comparsas e fica à beira da morte. Ele é então resgatado e levado para um templo egípcio onde o deus da lua chamado Khonshu oferece a ele uma segunda chance de viver em troca do seu corpo como hospedeiro. E aí, enquanto o Steven na série começa a ter essas visões de um cavaleiro da lua e tá achando que tá ficando louco e tendo alucinações, na verdade ele tá entendendo que ele tem que assumir essa identidade que foi deixada pelo deus Khonshu dentro dele, né? O Cavaleiro da Lua é o legado do deus Khonshu, que acabou salvando o Mark Spector e que agora vai entrar na vida do Steven também. E aí é nessa vibe que a gente vai ser apresentado para o suposto vilão da história, né? Ele é interpretado pelo Ethan Hawke
E de acordo com a legenda de alguns trailers que foram liberados, não é mencionado no trailer original em inglês, mas aparece na legenda, o nome dele é Arthur Harrow. Nos quadrinhos, o Arthur Harrow é um cientista que, por meios questionáveis, tenta descobrir como tornar as pessoas imunes à dor. Na série, a gente ainda não sabe se ele vai ser 100% fiel aos quadrinhos, mas pra gente ele parece não ter uma aparência muito acadêmica, porque a cena que ele aparece no trailer, ele parece ser um líder de uma seita religiosa, com muitas pessoas ao redor dele se curvando pra ele. Ele tem muitas pessoas fiéis ali, né? E é muito interessante como vai ser desenvolvido esse personagem, que tem uma aparência amigável, parece estar levando as pessoas para um bom lugar, mas pode sim se tornar um grande vilão. Inclusive, o Ethan Hawke declarou que uma das grandes inspirações dele pro papel, para se tornar preparado ali para encarar o Arthur Harrow, foi o líder de culto David Koresh. Então, de fato, tem uma vibe um pouco, talvez, menos acadêmica e mais de ideais por ali. Mas vai ser bem interessante o que será que ele vai trazer para esse papel e como ele vai influenciar o Cavaleiro da Lua, né? Porque o que a gente entende pelo trailer é que ele tá falando pro Steven Grant: abrace isso. Ele quer que o Steven e o Mark assumam de fato a personalidade de Cavaleiro da Lua. E aí, o que vem junto com essa personalidade de Cavaleiro da Lua, né? Novamente, pelos trailers, a gente vê um momento em que o personagem tá já no uniforme, que é o uniforme clássico branco, né? Que aparece nos quadrinhos, muito impactante ali. E aí ele tem alguma criatura ali debaixo, as pessoas estão especulando o que pode ser, mas ele está batendo muito ali. Parece que ele perde a noção daquela identidade boazinha e humilde do Steven Grant e vira uma outra pessoa enquanto ele está assumindo a personalidade de Cavaleiro da Lua. E isso faz parte dos poderes dele, né? Quando ele se transforma em Cavaleiro da Lua, o Khonshu oferece para ele super força, resistência e reflexos aguçadíssimos. E também outro detalhe muito legal dos poderes é que eles variam dependendo da fase da Lua. Conforme a Lua for ficando mais cheia, ele vai ficando mais poderoso. Isso é muito interessante, muito legal, e quero ver como eles vão trazer as fases da Lua junto com os poderes pra série. Mas é interessante que uma das personalidades dele, mesmo enquanto não Cavaleiro da Lua, o Mark Spector também é muito habilidoso, né? Tanto pelos anos dele como nas forças militares, como também como mercenário. Então ele é um ótimo piloto. Ele também é poliglota, artista marcial e resistente à dor. Então vai ser bom também, porque mesmo quando eles não tiverem como Cavaleiro da Lua, eles ainda vão conseguir se defender ali de alguma forma. Eles, no caso, Steven e o Mark no mesmo corpo de Oscar Isaac. E aí, aproveitando que a gente falou, né, que vai ter essas duas personalidades muito iminentes entre eles, como que a gente vai conseguir diferenciar quando um tá mais acima ali, com uma personalidade mais proeminente, e quando o outro vai estar. E eu gostei muito do que eles fizeram, pelo menos num sentido, quando é o Steven Grant, ele tem as olheiras muito fortes e ele tem o sotaque britânico, ele é um personagem de Londres, né? E o Mark já é norte-americano e é uma pessoa mais disposta, vamos dizer assim, ele tem um físico mais proeminente ali, e eu acho que é assim que a gente vai conseguir diferenciar as duas personalidades ali dentro do Oscar Isaac. E eu espero, assim, eu acho que ele vai fazer um trabalho incrível pra isso. Mas sabia que nos quadrinhos não existe só Mark e Steven dentro do corpo? Na verdade, nos quadrinhos eles têm uma terceira personalidade, que a gente ainda não sabe se vai aparecer na série. Ela não foi mencionada em nenhum momento, não tá na sinopse, não tá nos trailers, mas fica aqui a curiosidade caso surja em algum momento, né? Essa nova personalidade é conhecida como Jake Locke, que é um taxista que conhece as ruas da cidade como ninguém. E assim, se tiver ele é muito interessante, porque combina as habilidades ali do Mark como piloto e do Steven como um conhecedor de história nos museus, e a habilidade de conhecer todo o mapa da cidade do Jake, e daria um belo de um personagem ali tentando se juntar num só. Mas não foi mencionado, e como eu disse, o Steven já é bem diferente do que a gente vê nos quadrinhos, né, que é um milionário, e agora a gente vai ver um funcionário de museu. Então talvez eles tenham escolhido deixar essa personalidade de lado mesmo, pra focar
só 2 atuações ali do Oscar Isaac. E aí, eu falei que o Steven Grant é de Londres, trabalha lá no Museu Britânico, porque a gente ainda não sabe como a história do Cavaleiro da Lua vai se conectar com o universo cinematográfico da Marvel. É um personagem novo, né? A gente até agora, nas séries que a gente viu da Marvel, sempre foram com personagens que a gente já conhecia dos filmes. WandaVision, Loki, Falcão e o Soldado Invernal, e agora a gente vai ter uma série com um personagem completamente novo que ainda não apareceu em nada. Mas qual pode ser a conexão deles com o universo cinematográfico Marvel? E aí é justamente essa parte de Londres e museu. Se você já assistiu Eternos, você sabe que a Cersei, no momento em que eles abandonam as funções e começam a se misturar com os humanos, vai trabalhar justamente em um museu de Londres junto com Dane Whitman, né? Eles começam a namorar, os dois trabalham lá. E aí é muito interessante, porque já temos aqui a semelhança dos dois no Museu de Londres, mas não é só isso. Na cena pós-créditos de Eternos, a gente vê o Dane Whitman encontrando a espada do ébano, que faz parte do legado da família dele, e que pode torná-lo o Cavaleiro Negro. Então a gente talvez veja alguma associação do personagem do Kit Harington como Cavaleiro Negro com o Cavaleiro da Lua. Poderia ser uma associação legal aí, né? A gente sabe que no final a Cersei é levada pelos Celestiais ali e o Dane Whitman fica na Terra um pouco perdido. O que ele vai fazer? Como ele pode trazer a Cersei de volta? E aí ele vai atrás da espada como um último recurso. Mas talvez a espada e tudo que vem junto com ser o Cavaleiro Negro acabe levando ele para o Cavaleiro da Lua, e seria uma ótima junção aí de série com o mundo cinematográfico. E agora vamos falar sobre os bastidores da série, né? Quem tá por trás, as pessoas envolvidas ali, além dos atores. Ela vai ter 6 episódios, bem curtinha, seguindo aquele esquema do Disney Plus de um episódio por semana pra fazer a nossa ansiedade aguentar firme. E ela tem direção criativa do roteirista Jeremy Slater, que já foi responsável aí por Quarteto Fantástico, Death Note e também é a cabeça por trás de The Umbrella Academy na Netflix. E aí a direção, de fato, desses 6 episódios é dividida entre 3 homens que têm uma experiência muito legal aí pra acrescentar, e por isso eu acho que vale mencionar aqui. O primeiro deles é o Mohamed Diab, que é um escritor, roteirista e diretor egípcio, cujo trabalho se concentra de fato em trazer e tratar sobre a sociedade egípcia. Então eu acho que ele foi de fato escolhido a dedo, porque toda a história de origem do Cavaleiro da Lua se passa no Egito. A gente vai ver muitas cenas lá, tanto do Mark Spector se recuperando, sendo salvo pelo Khonshu, e eu acho que também no futuro eles vão, as duas personalidades ali, Steven e Mark, vão ter que voltar pro Egito para entender o que tá acontecendo, fugir dos inimigos e entrar em toda essa parte mais de identidade deles e a relação com o Cavaleiro da Lua e com o Deus da Lua. Então, ter um diretor que saiba tratar isso com respeito e da forma mais fiel possível é muito importante. Então eu gostei bastante desse nome. E aí os outros dois são, na verdade, uma dupla. Os dois sempre trabalham juntos, que é o Justin Benson e o Aaron Moorhead. Os dois já, sim, todas as produções que eles fizeram, eles sempre trabalham em dupla. E uma das séries que eles já dirigiram é justamente Loki. Então, enquanto um diretor vai trazer muito da sociedade egípcia, os outros já têm experiência com Marvel. Então eu achei que pode ser uma junção bem legal aí pra cada episódio ter suas próprias... cada episódio ter algo a acrescentar. Bom, é isso. Tentei resumir aqui rapidinho tudo de principal que a gente sabe sobre o Cavaleiro da Lua e o que a gente espera da série. Eu estou com expectativas altíssimas, acho que vai ser uma história muito legal de acompanhar. Eu acho que é um herói novo sendo inserido aí, que é pra gente gostar também. Oscar Isaac é maravilhoso. O trabalho do Ethan Hawke como esse Arthur Harrow também vai ser, eu acho, bem legal, e eu tô muito ansiosa pra ver como a série vai se relacionar com o MCU. Então, se você tá ansioso pra série também, gostou do vídeo, comenta aqui embaixo tudo que você tá achando e esperando. Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho pra receber conteúdo sempre que eu postar um vídeo novo. E é isso, a gente se vê no próximo. Beijos!